Boa noite, queridos irmãos. Estamos nesse momento nos preparando para ouvir uma porção da palavra de Deus e levá-la para o seio da sua família. E praz aos céus e também ao teu coração, a tua vida, para ser bênção para o irmão e para a sua família. Nós estaremos lendo uma porção da palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, os versos 9 e 10, que assim nos dizem: o amor seja não fingido, aborrecer o mal, pegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É a conduta cristã, meus irmãos. É assim que nós precisamos ser. Nós não deveremos ter a pretensão de ser melhor do que ninguém, porque na realidade Deus nos fez para a prática de boas obras. Está ali em Efésios capítulo 2, verso 9, 10, por ali, né? Os irmãos vejam o texto. Deus nos fez para a prática de coisas boas. O mundo vive praticando, meus irmãos, o mal. Meus irmãos, o mundo vive infernizado e infernizando, meus irmãos. Eu nunca vi um tempo com um pecado tão ousado, tão descarado, tão sem máscara, como são os tempos de hoje. E a palavra de Deus nos ensina: amai-vos cordialmente uns aos outros. Nós precisamos ser na sociedade esta célula, esta comunidade, a comunidade cristã no Brasil e no mundo há de ter este comportamento com a marca do amor de Deus. E o texto nos fala cordialmente. Isso vem de cardia, né? Vem do coração. Amai-vos com o coração, cordialmente. O crente não deve ter lugar nem tempo para o ódio. Que o ódio é pecado, o pecado destrói. E o salário do pecado é a morte. Existem pessoas que têm um sorriso, né? Que têm um estender da mão, que têm um abraço, que faz bem a gente, que nos dá alívio, que transmite coisas boas. Não tem pessoas assim? Mas tem pessoas que a gente vê no seu olhar que elas são amargas. No estender da mão, a gente vê aquela frieza. Abraço nem pensar, né? E quando acontece, ele corre o risco de ser falso, de ser mentiroso. Não é isso? Então a cordialidade precisa existir, faz parte da conduta cristã, é o perfil do servo de Deus. Efésios capítulo 4, verso 31 e 32, que eu tenho lido muito com os irmãos, ele fala assim: e toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Ele os versos 31 e 32. É o comportamento, é o perfil do crente. Existe uma coisa chamada gabrielismo. Você não sabe o que é isso, né? Eu nasci assim, eu sou assim, e eu vou morrer assim. Ninguém me muda. Eu sou assim. A sociedade tem sofrido com esse tipo de gente. Aí vem a pergunta: onde está a conversão? O que é conversão? Conversão é mudança. Conversão é mudança.
Se eu sou assim, se eu nasci assim e se eu vou morrer assim, quem quiser que me engula, meu irmão, pergunte a Deus: Senhor, onde está a minha conversão? E nesta manhã a palavra de Deus está nos convidando a vivermos como pessoas que passou pelo crivo da conversão, que passou pelo laboratório de Jesus, onde houve a depuração do pecado. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, amai-vos cordialmente uns aos outros. E finalmente, esse texto de Romanos 12, a partir do versículo 9, ele nos chama a uma interação na sociedade. É compartilhar com as pessoas nas suas oscilações, né? É nos alegrar com os que se alegram, é chorar com os que choram, é estender a mão para aqueles que precisam. Meus irmãos, nós vivemos num tempo onde é cada um por si, não é assim? Cada um por si. Nós não podemos viver nesta filosofia de vida. Ela não faz parte da conduta cristã. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, não é? Que o Senhor nos abençoe nesta noite por meio da sua palavra, que nos convida a sermos um vaso de bênção, um vaso escolhido de Deus, escolhido por Deus para as novas, levar os perdidos e boas novas que vêm lá dos céus. Que esses tempos difíceis, eles não sejam capazes de mudar a nossa conduta, aquilo que Deus imprimiu em nós pela conversão. O amor seja não fingido. Não sejamos crentes de mentirinha, meus irmãos. Não, senhores, mas sejamos crentes segundo o querer e o coração de Deus. Ó Deus, nos abençoa nesta noite de estudo da Tua Palavra, de reflexão, de meditação na Tua Palavra. Que ela esteja nos abençoando profundamente, meu Deus. A Tua igreja que em Porto da Pedra, aqueles que tiverem acesso a esta palavra, esta mensagem de Deus, que sejam e sejamos abençoados por ela. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, nós voltaremos quarta-feira e nós estaremos de novo sempre aqui, aos domingos pela manhã, aos domingos à noite, trazendo uma palavra de Deus, na intenção de ser bênção para meus queridos e meus amados irmãos. Boa noite.